A sala de jantar do Birchwood Lodge nunca pareceu tão calma. Era aquele tipo de silêncio que só aparece quando algo muito importante acontece e ninguém consegue ignorar. Espera aí, a comida nem chegou. A voz do meu pai saiu falhada no viva voz, aquela confiança de sempre sumindo por causa do constrangimento. Ao redor da enorme mesa de madeira, com talheres arrumadinhos, marcadores de lugar feitos à mão e um arranjo de flores no centro, que ninguém podia comer, estavam 17 parentes meio perdidos, todos olhando para pratos vazios. Minha tia Denise olhou preocupada pro meu primo Jonah. Eu quase conseguia ouvir a confusão começando. Mas eu estava a 400 quilômetros dali, na minha cozinha ensolarada em Bozeman, Montana. Segurava uma caneca de cidra quente, encostada no balcão, calma e tranquila. Ah, eu disse com carinho no telefone. Achei que não precisava. Silêncio. Aquele tipo que se espalha rápido. O que ela quer dizer com isso? Sussurrou meu tio. Ela que pagou, não foi? Murmurou meu primo. Sim, fui eu. E depois eu cancelei tudo. Meu nome é Aaron Callahan. Tenho 41 anos, sou a filha mais velha, a que sempre resolve os problemas da família. Sempre fui a base calma de muitos feriados. Antes, o dia de ação de graças até significava alguma coisa. Mas não era alegria, era só aparência. Todo mundo fingindo estar bem, enquanto o ressentimento crescia em silêncio debaixo das fotos bonitas na parede. Cresci em Jackson Hole, Wyoming. Meus irmãos ganharam carinho, apoio e várias chances. Eu ganhei responsabilidade. Fazia os lanches, revisava trabalhos, organizava tudo das férias como se fosse meu trabalho, e era. A gota d'água veio 10 dias antes do Dia de Ação de Graças de 2023. Tia Denise postou no grupo da família, mal posso esperar para ver todo mundo. Eu respondi, eu também. Estou animada para participar. Ninguém respondeu. 2 horas depois, meu primo Ben me mandou uma mensagem privada. Espera, você vem? Sua mãe falou que você não foi convidada esse ano. Meu estômago revirou. Liguei para minha mãe na hora. Ela ficou em silêncio e depois disse. A gente queria que esse ano fosse mais calmo, com menos estresse. Mas eu sou filha dela. Eu sou da família. Ela suspirou. Assim é mais fácil. Então, eu facilitei mesmo. Cancelei o buffet, aquele que ninguém nem lembrou de me agradecer por ter contratado. Deixei eles com a paz deles. E eu fiquei com a minha, tomando uma bebida quente, coração tranquilo e sem nenhuma louça para lavar. Não teve drama. A não ser que você ache dramático eu finalmente dizer a não quando meu pai pediu para eu pagar o motor novo do carro do Kylie. Ou quando recusei, com educação, ajudar a pagar o cartão de crédito do terceiro casamento da Leia. Olhei a lista de convidados de novo. Meus irmãos mais novos levaram seus cônjuges, claro. Até os primos de segundo grau, aqueles que eu nem vi há anos, estavam no grupo da família, falando de tortas e horários de voo. E eu? Nada. Nenhuma mensagem. Talvez eu realmente não tivesse lugar na mesa deles. Mas eles ainda iam sentir o gostinho de esquecer quem foi que pagou por tudo aquilo. Foi só depois que o choque passou que percebi uma coisa importante. Uma semana antes, meu pai tinha mandado uma mensagem bem casual. Oi, você se importaria em ajudar com a ceia desse ano? Mas eu não só a ajudei. Eu paguei por tudo. O peru era orgânico, feito com salmoura seca, do açougue Tripines. Veio de avião, direto de Portland, durante a noite. Os acompanhamentos foram todos encomendados do Beer and Grain, uma delicatessen chique, que a própria dona elogiou na primavera passada. E a sobremesa? Um cheesecake de abóbora em 2 camadas, e 4 dúzias de tortinhas de noz com crosta de cranberry, feitas por uma confeiteira famosa de Missoula, que tinha fila de espera de 6 semanas. Cada prato, cada torta, tudo tinha sido pedido por mim. Cada recibo estava no meu nome. Eles não só me esqueceram. Eles me usaram. Então eu fiz 2 ligações. O açougue devolveu o dinheiro na hora. A padaria só hesitou até eu mostrar o comprovante do cartão de crédito, final 9.142. Pedido cancelado. E então eu esperei. Dia de Ação de Graças, 12 horas e 17.
Meu celular vibrou. Era o papai. Deixei tocar. 1, 2, 4 vezes. Depois atendi. Oi? A comida não chegou, ele disse, com a voz rouca e sem acreditar. No fundo, dava para ouvir o barulho da confusão. Sussurros, copos tilintando, a voz da mamãe, entre raiva e desespero. Inclinei a cabeça, fingindo estar confusa. Ah, talvez seja melhor verificar com quem fez o pedido. Você fez o pedido, ele gritou. Fiz mesmo, eu respondi, bem tranquila. Silêncio. Aquele silêncio longo, gelado, que diz tudo. Imaginei que vocês não precisavam de mim. Ele não respondeu. 1 hora depois, meu primo mandou mensagem. Sem peru. Sem torta. Tá tudo fechado na cidade. O que aconteceu? Tomei mais um gole da minha cidra quente. Lá fora, a neve caía devagar em Bozema. Branca, limpa e em paz. Minha irmã mais nova, Leia, tinha levado o novo namorado, um analista de tecnologia de Denver que ela queria impressionar. Ele acabou comendo uma comida congelada no carro, feita no micro-ondas. Enquanto ela chorava no quarto de hóspedes, minha mãe se trancou no banheiro da suíte. Meu pai ficou sentado na ponta da mesa, como sempre, mas calado e travado. Tio Rei, que nunca teve muito filtro, falou alto. Ué, não foi Aaron que trouxe o peru? A sala ficou tão quieta que deu para ouvir uma taça sendo colocada na mesa. Depois vieram os sussurros. 3 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe no grupo. Sentimos muito a sua falta no dia de ação de graças. Espero que a gente possa seguir em frente. Não era um pedido de desculpas. Só um jeitinho de empurrar tudo para debaixo do tapete. Eu não respondi. No dia seguinte, tia Brenda me ligou. Alguns de nós conversaram com seus pais, ela disse com calma. Era preciso dizer algumas verdades. Na voz dela, dava para sentir que ela entendia direitinho como eu me sentia. Já era tarde. Mas minha mãe nunca foi fã de lidar com as consequências. E aí, na sexta-feira, já tinha uma nova versão da história rolando. De repente, eu era o problema. Diziam que eu estava instável, sensível demais, querendo chamar atenção. Não era que eu tinha sido deixada de fora do dia de ação de graças, não, eu é que tinha estragado tudo de propósito. Meu pai ligou 2 vezes. Na primeira, deixei tocar. Na segunda, atendi. Não sei o que você queria provar com isso, ele falou, tentando manter a calma, mas você envergonhou sua mãe. Eu dei uma risada seca. Engraçado. Achei que ela não queria que eu fosse. Ele soltou um suspiro pesado, como se estivesse mais triste por mim do que comigo. A gente cometeu um erro, tá bom? Mas o que você fez foi bem baixo. Mais baixo do que deixar de convidar a própria filha depois que ela pagou a ceia? Minha voz tremia, entre raiva e tristeza, vocês podiam só ter me contado. Você tá exagerando, ele disse, achando que isso ia encerrar o assunto. Nem foi tudo isso. Meu coração disparou. Ah, não foi? Então por que você tá me ligando, pai? E desliguei. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Naquela noite, minha prima Hailey me mandou mensagem. Você começou uma guerra agora. Pelo jeito, minha mãe já estava espalhando outra versão dos fatos. Dizendo que eu era difícil, instável, e que tudo isso era só mais uma prova. O Natal se aproximava como uma nuvem preta no céu. Eu não planejava ir. Até que a tia Brenda me ligou. Sua mãe tá dizendo pra todo mundo que você é frágil demais pra conviver com a família. Tá falando que você não vai passar o Natal com a gente porque não sabe lidar com conflito. E seu pai tá dizendo que tentou fazer as pazes, mas que você é que tá sendo irracional. Apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ah, não. Eles não iam reescrever a minha história. Véspera de Natal, 2024. Estacionei na garagem da casa dos meus pais, em Jackson Hole, Wyoming. A neve rangia debaixo das minhas botas. O ar da montanha estava gelado e limpo. Subi os degraus da entrada, respirei fundo e toquei a campainha.
Cheguei com aquele atraso elegante. Assim que a porta se abriu, foi como se alguém tivesse desligado o som da festa. A conversa parou no meio. Todo mundo congelou. Minha mãe ficou estática. Meu pai, com um copo de uísque no ar, nem terminou o movimento. Leia, segurando um prato de biscoitos, piscou como se tivesse visto um fantasma. Oi, eu disse com um sorriso calmo, tirando o cachecol, Feliz Natal. A primeira coisa que minha mãe conseguiu dizer foi: Ah, você veio. Claro que sim, respondi tranquila. Eu não ia perder isso. Então, dei um passo pro lado e estendi o braço para trás de mim. Tinha mais alguém comigo. E quem passou por mim foi a minha avó. A mãe da minha mãe. O rosto da minha mãe ficou pálido na hora, como se todo o sangue tivesse sumido. Elas não se falavam fazia quase 10 anos. Tiveram uma briga feia e nunca mais se falaram. Minha mãe era orgulhosa demais para pedir desculpa. Teimosa demais para até dizer o nome da avó. Mas eu nunca cortei laços. Quando ela soube o que aconteceu no dia de Ação de Graças, ficou chocada. E quando perguntei se ela queria vir pro Natal comigo, ela topou sem pensar 2 vezes. Ai, meu Deus, disse a vovó, entrando com um sorriso e todo o charme do mundo. Já fazia tempo que isso tudo tava rolando. Que casinha arrumada, toda decorada pro Natal. Minha mãe parecia que ia desmaiar quando viu. O jantar? Foi tipo uma guerra fria, cheia de indiretas. Teve uma hora que a vovó cutucou o recheio com o garfo e falou alto: Isso aqui é de loja? Muito certinho. Deve ser feito em massa. Quase cuspi o vinho de tanto segurar o riso. Uma semana depois, começaram as consequências. Primos mandando mensagem, parentes aparecendo no direct. Você ficou sabendo do Natal? Sua mãe tá arrasada. Você levou mesmo a vovó? Lendária. A real é que só aparecer lá foi só a primeira parte. O que pegou mesmo foi lembrar todo mundo que eu ainda tinha voz. Esse foi o verdadeiro presente. A primeira mensagem foi bem educada, meio com medo. Ouvi dizer que teve um mal-entendido. Tá tudo bem? Depois vieram as mais rápidas. Não achei que você fosse tão cruel assim. Tia Brenda me ligou naquela tarde. Sua mãe tá dizendo pras pessoas que você teve um surto, falou baixo, cansada. Tá dizendo que você é instável. Que o que você fez no Natal só provou isso. Soltei uma risada seca. Inacreditável. É, surpreendente. Mas nem tanto, ela respondeu. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi isso. A verdade assusta quem vive de mentir pra si mesmo. E quando você ameaça a versão deles da realidade, eles tentam destruir a sua. Foi como levar um soco no estômago quando entendi. Minha mãe não tava só com vergonha. Ela se sentiu ameaçada. Eu tinha quebrado a ilusão que ela construiu por anos. E agora ela queria me pintar como louca, pra não ter que assumir nada. Se ela conseguisse fazer as pessoas acreditarem que o problema era comigo, ela não teria que admitir que errou. Liguei pra vovó. Ela atendeu na hora. Querida, ela disse, sua mãe já tá ligando pra todo mundo, dizendo que tá preocupada com você. Que você não tá bem. Dessa vez, minha risada saiu mais aguda. A senhora sabe que isso não é verdade, né? Sei sim, ela respondeu com aquela voz calma, tranquila. Eu já sabia antes mesmo dela atender. Naquela noite, me sentei no sofá, de pernas cruzadas. A única luz vinha da árvore de Natal, brilhando em branco suave. Abri o grupo da família e digitei devagar, com cuidado. Oi, pessoal. Só passando para esclarecer uma coisa. Estou bem. Sem crises, sem drama. O feriado foi estranho, sim. Mas tô tranquila. Espero que vocês também estejam. Desejo um ano novo cheio de paz para todo mundo. Simples, calmo, impossível de atacar. Tipo um sorriso educado enquanto a outra pessoa se enrola nas próprias mentiras. Apertei a enviar. Desliguei o celular. E aí, algo inesperado aconteceu. Chegou uma mensagem. Era do Ethan, meu irmão mais novo.
Oi? A gente pode conversar? Fiquei olhando para a tela, brilhando silenciosa na minha mão. E assim, o silêncio começou a quebrar. A gente não se falava há meses. Mas assim que vi a mensagem, liguei na hora. Coração acelerado. A voz do Ethan apareceu na linha. Tava meio hesitante, mais calma do que eu lembrava. Olha, eu não concordo com o que a mamãe fez, ele falou, pausando. Você sabe como ela é. Ela muda as coisas, faz parecer outra história. O dia de ação de graças foi estranho, mas o Natal. Foi aí que as coisas começaram a ficar claras para mim. Deixei ele falar. Ele confessou que, na hora, não disse nada. Porque, bom, você sabe como ela é. Eu sei, respondi, com a voz baixa. Ele ficou quieto um pouco, depois disse. Eu não lidei bem com isso. Mas, você não é louco, Aaron. Nem de longe. Minha garganta travou. Eu nem tinha percebido o quanto eu precisava ouvir isso. Principalmente de alguém da família. As lágrimas simplesmente caíram. Alguma coisa estava mudando. Tia Brenda. Vó. Agora Ethan. O controle da minha mãe estava começando a falhar. 2 semanas depois, meu celular tocou. Era ela. Pensei em deixar cair direto na caixa postal. Mas a curiosidade venceu. Alô? A voz dela veio fria. A gente precisa conversar. Pessoalmente. Sobre o quê? Silêncio. Depois. A sua gracinha me humilhou. Aí estava. Não era dor. Não era arrependimento. Era só humilhação. Domingo. 6 da tarde. Esteja aqui. E desligou. Eu quase não fui. Só fui porque tia Brenda me ligou. Só escuta o que eles têm a dizer, ela insistiu. Você não precisa perdoar. Mas obriga eles a falarem isso olhando na sua cara. Então, domingo à noite, fui para casa dos meus pais de novo. A neve ainda cobria a entrada da garagem, tudo branquinho e intocado. Fui andando devagar até a porta. Coração firme, mas desconfiado. Quando entrei na sala de jantar, senti o clima pesado. Parecia aquele vento gelado que desce das montanhas Teton. Forte, seco, sufocante. Meu pai estava de pé, lá no fim da mesa grande, com os braços cruzados. Minha mãe sentada na ponta, toda ereta, de braços cruzados também, me olhando com cara de quem avalia um inimigo. Leia estava ao lado, mexendo no celular como se aquilo fosse a única coisa no mundo. Ethan parecia nervoso, quase saindo da cadeira. Minha mãe quebrou o silêncio primeiro, com a voz seca. Você tem ideia do que fez? Levantei uma sobrancelha. De qual parte você tá falando? Do peru cancelado? De levar a avó no Natal? Ou do pessoal começar a não acreditar mais nas suas histórias? Você é tão dramático, ela rebateu, estalando a língua. Meu pai tentou entrar no meio. Sua mãe tá magoada, você fez ela passar vergonha. Não, respondi, firme, mas sem gritar. Ela se envergonhou sozinha. Eu só parei de esconder. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Você quer dizer a sua versão das coisas? Porque, na minha versão, você abandonou essa família. Ficou guardando mágoa e escolheu se vingar, ao invés de tentar resolver. Mal entendido? Minha voz saiu alta na sala. Você nem me convidou. Me deixou pagar tudo sozinha e depois fingiu que eu nem existia. A gente achou que seria mais fácil assim, ela falou entre os dentes. Menos drama. Então você espalhou mentira, disse pra todo mundo que eu tava desequilibrada e tentou virar a família contra mim. Você me fez passar vergonha. Ela sibilou, com raiva, na frente de todo mundo. Aí o Ethan falou. Baixinho, mas firme. Mãe, você excluiu ela. Disse pra gente que ela nem veria. Você sabia que ela pagou. Você nunca parou com isso. Isso foi errado. Ela virou pra ele, com os olhos brilhando de raiva. Ah, não começa. Mas Ethan não recuou.
Não, mãe. Você passou do limite. Você sempre faz isso quando alguém tenta conversar com você. A sala ficou em silêncio. Algo ali se quebrou. Meu pai se mexeu, desconfortável. A gente devia ter lidado com isso de outro jeito. Minha mãe apertou os olhos. O que isso quer dizer? Ele hesitou. Talvez ela esteja certa. Mas ainda não tinha terminado. Não foi só me deixar de fora, eu disse. Você ligou para metade da família dizendo que eu estava instável, que eu tinha surtado. Por quê, mãe? Ela abriu a boca e, pela primeira vez, falou a verdade. Porque eu fiquei envergonhada. Silêncio total. Ela mesma pareceu surpresa com o que disse. Eu não sabia o que falar quando me perguntavam. Perdi o controle. Eu não queria parecer a vilã. Então você me fez de vilã no lugar, falei, calma. Ela não respondeu. E foi aí que eu vi meu pai olhar para ela como se não a reconhecesse mais. Ethan ficou quieto, com o maxilar travado. Até a Leia murmurou. Nossa, tanta mentira, tanta manipulação. Eu me levantei. Acabou. Não preciso de desculpas. Mas preciso que você escute isso. Acabou. Tô exausta. Espera, ela disse. Não. Você não pode sair assim. Você fez isso, falei. Me excluiu e depois inventou outra história para se proteger. Ela não respondeu. Virei pro meu pai. E você deixou acontecer. Isso também doeu. Ele abaixou a cabeça. Leia piscou, parecia sem saber o que dizer. Eu devia ter falado alguma coisa, ela disse. Ethan concordou com a cabeça. De verdade. Nada resolveu tudo ali. Mas alguma coisa mudou. As semanas passaram. Minha mãe mandava mensagens meio frias. A gente pode superar isso? Eu deixava no vácuo. Tia Brenda ligava só para saber como eu tava. Minha avó mandou uma carta escrita à mão, cheia de carinho. Aí, lá para meados de janeiro, Ethan mandou. Quer tomar um café? Vamos nos encontrar no centro de Bozema. Ficamos 3 horas juntos. Poucas palavras. Muita verdade. Ele disse. Eu segurei a paz por tanto tempo. Eu não vi o estrago que isso fez. Eu vi, respondi. Mas agora entendo que não tô mais sozinha. Se você já foi julgado por colocar limites, essa história é para você. Proteger sua paz não é egoísmo. É sobrevivência.